Fala, meu povo, estamos começando aqui uma videoaula dialógica. Vocês já tinham as aulas dialógicas onde mais de um professor participava, né? E agora a gente vai fazer videoaula dialógica, ou seja, um vídeo aqui sobre um assunto, que no caso o assunto aqui são quadrinhos, história e sociedade. Essa aula vai ser feita a 3 mãos, né? Serão sempre vídeos postados sobre um pequeno tópico do grande assunto, que é quadrinhos. Serão feitos por mim, professor Josmar, o professor Daniel e o professor Kaique, né? Cada um deles vai colaborar com os seus apontamentos nesse vídeo. Essa aula dialógica sobre quadrinhos já aconteceu há uns anos atrás, né? Quando não estávamos em quarentena, mas agora infelizmente estamos em quarentena, mas vamos dar um ar de Marupiara na coisa e fazer aquela aula bem diferente como a gente costumava fazer lá no Marupiara também. Por que quadrinhos? Bom, quadrinhos é uma forma de linguagem, né, que faz parte da cultura pop. Então, a gente poderia fazer esse mesmo trabalho sobre televisão, sobre cinema, sobre rock, né? Poderíamos falar sobre várias coisas da cultura pop. Afinal de contas, a cultura pop faz parte da sociedade moderna, né? Eu costumo dizer que existe um certo diálogo entre a cultura pop e a sociedade. A sociedade influencia a cultura pop e a cultura pop, obviamente, influencia a sociedade, né? Então, poderíamos falar sobre várias coisas, mas decidimos falar sobre um- uma linguagem típica, comum, a muitos países, que é o quadrinhos, né? Os quadrinhos. Então, por esse motivo, eu convidei o professor Kaique, que é professor de filosofia, sociologia, e convidei também o professor Daniel, que é professor de história. Bom, vamos começar então. Primeiro, nós não vamos tratar de cara logo sobre os quadrinhos. Para a gente poder falar de quadrinhos, a gente precisa contextualizar. Tudo que surge, tudo que nasce, nasce num tempo e num lugar. Então, primeiro a gente precisa contextualizar esse lugar e esse tempo em que os quadrinhos surgiram, né? Tem essa tarja preta, pronto, tirei. Os quadrinhos eles começaram não exatamente com esse nome de HQ ou história em quadrinho, começaram no final do século XIX, né? Os quadrinhos são considerados hoje um produto de cultura de massa. O que é um produto de cultura de massa? É um produto cultural, né? Como por exemplo o cinema, como a música, que existe uma indústria por trás, né? Não estamos falando aqui de fanzine, coisa feita na sua casa. Estamos falando de revista industrializada mesmo. Editora Abril, Walt Disney, grandes produtoras de quadrinhos. E então existe uma empresa capitalista por trás, né, que tem como objetivo principal vender, né? Quadrinhos são um produto, são para vender. Quem faz, quem desenha, quem cria o roteiro, o faz com a simples ideia de obter lucro no fim, né? Quadrinho que não vende não serve para muita coisa, certo? Muito bem. Então, quadrinho faz parte da cultura de massa, né? É um bem de consumo que as pessoas tentam vender, como o cinema, como a música, como inúmeras outras coisas, como a moda, por exemplo, né? Então, tem fins meramente comerciais e lucrativos. A produção dos quadrinhos, portanto, ela está assentada numa indústria. Então, a gente não vai tratar aqui, por exemplo, de fanzine. O que é um fanzine? Para quem não sabe o que é um fanzine, é aquela revistinha em quadrinho que o sujeito faz artisticamente, quase de modo artesanal na tua casa, no fundo de quintal, tira cópia, faz fotocópia, xerox
e ou distribui ou vende. É claro que o sujeito ali, embora ele possa vender, o lucro não é às vezes o objetivo final. Às vezes o que ele quer é simplesmente que o produto que ele está fazendo seja visto, lido, consumido por alguém, porque é um desejo dele de que a ideia dele, a produção dele, ganhe espaço em algum lugar na sociedade, em algum nicho da sociedade, mesmo que seja um espaço pequeno, como por exemplo dentro de um bairro ou dentro de uma escola, certo? É claro que não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar dos quadrinhos que buscam o acesso a milhões de pessoas no mundo todo. Tá? Estamos falando de grandes empresas de quadrinho e não das pequenas produtoras de quadrinho aqui. Bom, como eu disse anteriormente, os quadrinhos surgem ao final do século XIX. Bom, mas o que era o século XIX? Que cara que o século XIX tinha? Tem dois jeitos de você descobrir como é a cara do século XIX. Um é perguntar pro Manuel. Manuel sabe como era o final do século XIX. Pergunta para ele, fala assim, Manuel, como era o final do século XIX? O outro jeito é você pesquisando. Se você pesquisar, você vai descobrir que no século XIX começaram a surgir grandes mudanças na sociedade, né? Primeiramente, vamos falar da cultura. O que era considerado cultura no final do século XIX? Cultura não era o que a gente entende por cultura hoje, tá? Hoje em dia a gente sabe que se você pega músicas típicas da região Nordeste, aquilo faz parte da cultura daquele povo. No final do século XIX, esse tipo de cultura, que é aquela cultura regional, que é vinculada ao modo como um povo se manifesta, não era bem a cultura em si. Cultura, na época, no final do século XIX, era ligado à aristocracia, é aquela cultura da elite. É ópera, é música clássica. Estou falando de Bach, de Beethoven, eu estou falando de grandes óperas, né? Eu estou falando de pinturas de pintores afamados, né? Nada de modernismo, nada disso. Estamos falando dos clássicos. Então, quando alguém fala de cultura no final do século XIX, é disso que o sujeito está falando. Na maior parte das vezes, na imensa parte das vezes. Bom, mas a aristocracia está vinculada à burguesia. Então, do que estamos falando? A cultura era vinculada a quem tinha dinheiro e a quem tinha acesso a uma educação formal, né? Não é a cultura popular de cada um. Espera que eu vou dar um pause aqui, só um segundinho. Voltei. Desculpa dar pause, mas é que minha filha tá com dúvidas de matemática, ela tá fazendo atividade de matemática e toda hora ela vem me pedir ajuda. Bom, eu não lembro exatamente o que eu estava falando. Se eu não me engano, estávamos dizendo que, né? Cultura, então, está vinculada a dinheiro e a alta educação. Artistas... Ih, lá vem ela de novo. Espera aí, só um segundinho. Ah, pronto, voltei. Em definitivo dessa vez. Enfim, cultura, no final do século XIX, estava associado a quem tinha dinheiro e a quem tinha educação formal, né? Como a gente estava comentando. E, e onde os artistas entravam? Bom, artistas que não eram abastados, obviamente, o que eles tinham que fazer? Viver às custas da aristocracia, né? Eu tinha que encontrar o seu mecenas. O mecenas é um sujeito abastado, ou seja, que tem dinheiro que bancava um ou outro artista, e é assim que os artistas viviam, às custas de seus mecenas. Bom, esse final do século XIX, a sociedade viu o capitalismo se consolidando, né? A indústria, o comércio, as grandes indústrias se, como direi, solidificando, praticamente inderrubáveis, praticamente, não quer dizer que elas não quebravam depois. A sociedade começou a se urbanizar, se juntar em cidades, abandonando a área rural, se juntando, se amontoando praticamente uns sobre os outros, né? De fato, se amontoando uns sobre os outros,
porque a sociedade começou a ver nascerem os prédios, os arranha-céus, principalmente nos Estados Unidos, em Nova York, onde se via os arranha-céus sendo construídos. E também surgiu a imprensa, não aquela imprensa mais, eu diria, amadora, porque se você procura a imprensa por exemplo, Brasil, Colônia, é aquela coisa feita em gráficas pequenas, de baixíssima tiragem, jornais de poucas folhas, praticamente não tinha propaganda, alguns jornais, né? Eram poucos os jornais. E de repente, no final do século XIX, surgem os grandes jornais. Eram jornais que tinham por trás deles toda uma lógica, uma estrutura de empresa capitalista, ou seja, visava o lucro, visava vender o máximo possível de jornal, certo? Isso é muito importante porque os quadrinhos, as histórias em quadrinhos, vêm também deste evento que é a expansão da imprensa enquanto uma empresa que quer vender o máximo possível de jornal. Só para vocês terem uma ideia, essa aí é um frontispício do The New York Times, né, a primeira página do The New York Times, do final do século XIX, e você olhando tem aquela carinha de jornal que a gente está acostumado a ver já nessa época. Bom, começaram a surgir as escolas públicas, né? As escolas públicas tiveram duplas, na verdade, várias intenções, né? A escola pública tinha como objetivo formar, preparar as classes menos abastadas, ou seja, o proletariado, para ter condições de trabalhar na indústria, ou seja, você tinha horário para entrar, tinha horário para sair, tinha o sinal, tinha que ficar disciplinado cada um no seu lugar, tinha o horário de comer, que era o intervalo, ou seja, é praticamente uma pré-fabriquinha, você aprendendo a entrar na sua fabriquinha. Mas, por outro lado, também começou a desenvolver uma espécie de público leitor que começou a nascer ali. Tudo bem que não era assim, talvez, eu não vou dizer que era uma educação esmerada no sentido de que todo mundo ia aprender a ler os clássicos da literatura mundial, embora um ou outro professor também empurrasse os clássicos da literatura mundial em cima dos seus alunos, porque era isso que era considerado cultura, né? Mas enfim, a maior parte da população começou a abandonar uma situação de analfabetismo e começou a ser letrado. Ao término desse processo, você tinha níveis diferentes de alfabetizações. Você tinha desde aquele funcionário que trabalhava na indústria e lia o suficiente para entender o que ele precisava manipular ali na fábrica, até outros que liam perfeitamente um jornal. Então você tinha públicos leitores distintos, mas você tinha surgindo ali um grande público leitor, né? E aí começou a nascer a cultura de massa. Por quê? Na medida em que as leis trabalhistas começaram a se estruturar, você tinha pessoas com o seu saláriozinho pequeno, mas tinha lá o seu salário, que começaram a ter horas de folga, porque o sujeito ele começou a trabalhar 8 horas por dia, então ele tinha lá o seu horário de descanso reservado, ele tinha o seu final de semana reservado. E começou a surgir uma necessidade dessas massas menos abastadas a buscar por lazer, né? Desculpa. Buscar por lazer. E os artistas perceberam que você tinha aí um nicho de mercado, que é você criar um produto cultural e poder vendê-lo a um grande público. Para isso você precisava ter meios de difusão, por vezes tecnologia para isso. Por tecnologia não vai entender celular, computador. A tecnologia da época do final do século XIX, tá? Podia ser jornal, podia ser livro, podia ser outros mecanismos.
Como assim outros mecanismos? Peraí, deixa eu voltar. Não, né, esquece. Bom, depois eu trato do que seriam esses outros mecanismos tecnológicos. O termo indústria cultural surge. Esse termo indústria cultural ele não foi cunhado no final do século XIX. Ele já foi cunhado já no início do século XX, né? Foi cunhado por dois pensadores da escola de Frankfurt, dois filósofos da escola de Frankfurt. Acho até que o Kaique pode falar, ou o Kaique, ou o Daniel, sintam-se à vontade para falar sobre a escola de Frankfurt. Eu, quando eu estava na faculdade, eu costumava chamar a escola de Frankfurt como, como é que é? Os velhos crica. Bom, na foto aí vocês têm dois teóricos da escola de Frankfurt, Theodor Adorno e o Horkheimer, né? E eles escreveram em 1947 um trabalho no qual eles cunharam o termo indústria cultural, que é uma espécie. Eles estavam discutindo o fenômeno de haver uma indústria que produzia um produto de bem cultural, né? Ou seja, eu estou produzindo alguma coisa que não é um bem material. É uma música, é uma peça de teatro, é um filme, é uma literatura, ou seja, é um bem imaterial e eu estou vendendo, eu estou lucrando com isso. E aí surge uma indústria que produz um tipo específico de bem voltado às grandes massas. Para os filósofos, isso era um fenômeno a ser estudado, porque eles perceberam desde cedo que alguns discutiam que esse tipo de indústria empobrecia, digamos assim, a cultura dessas massas. Outros discutiam que esse tipo de indústria não favorecia a que essas massas assimilassem a cultura clássica, né, das elites. E outros até achavam interessante esse tipo de cultura, digamos assim, nascente. Existia essa discussão entre os filósofos da época. Seja lá qual fosse esse produto que você estava sendo vendido por essa indústria cultural, uma coisa era certa: esse produto tinha que ter uma linguagem acessível aos seus compradores, né? E tinha que ser de baixo custo. Não adianta. Eu costumo pensar muito nisso no sentido da ópera. Quando você vai produzir uma ópera, você precisa pagar aos músicos, à orquestra, aos atores, os cantores, o cenografista, o cara que vai cuidar da iluminação, do cenário e, de certo modo, também pagar ali pelo teatro, que é o espaço que vai ser usado. Mas todo teatro tem um espaço físico limitado, né? Quem já foi ao Teatro Municipal assistir ópera sabe o quão limitado é o espaço físico do Teatro Municipal. Parece uma gaiolinha. Você senta numa cadeira que não dá nem para se ajeitar direito, de tão pequena, para tentar caber o máximo possível de cadeiras e não dá para fazer de outro jeito por questões acústicas, enfim, e técnicas. E então toda essa produção, que é uma produção cultural, ela tem um custo, né? Mas a quantidade de pessoas que vai naquele período de tempo, naquele ato de tempo que vai durar a peça, assistir, se aproveitar daquele bem cultural, vai ter que bancar os custos, né? E não são muitas pessoas, é um número limitado de pessoas, não é um estádio de futebol. Portanto, isso faz com que o ingresso de uma peça como, por exemplo, a ópera seja tão caro, né? Quem já foi assistir uma ópera sabe o quão caro é assistir a ópera dependendo do lugar que você resolve sentar. E no caso da indústria cultural, a ideia é você fazer o produto o mais barato possível para que você possa vender para o máximo de pessoas possíveis, certo? Bom, isso tudo acontece então no final do século XIX, né? E no final do século XIX, o que nós temos? Surge a fotografia,
com os irmãos Lumière, que começaram a mostrar processos, foram os inauguradores dos processos de fazer fotografia na França. Você tem o telefone, inventado por Graham Bell, né? Tanto que um dos primeiros compradores do telefone foi Dom Pedro II, que comprou o telefone na intenção de difundir e fazer uma instalação no Rio de Janeiro na época para que os telefones funcionassem, né? Dom Pedro II era uma pessoa, quem conhece a biografia de Dom Pedro II sabe que ele era uma pessoa que pensava sempre à frente e queria que o país estivesse sempre à frente no quesito modernidade e tecnologia. Você tinha o telégrafo, que já ligava grandes distâncias continentais, que usava, para quem não sabe, o código. Isso é o telégrafo, usa o código Morse, o famoso pontinho, tracinho, ponto, 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 traço, 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 ponto, 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 né? SOS que todo mundo conhece. Estão vendo aquela roleta de papel? É para deixar registrado a mensagem que chegava. Aí o sujeito, mesmo não estando ali para mandar mensagem ou para receber, fica registrado a mensagem e o sujeito pode ler depois a mensagem deixada. Uma ideia muito boa. Surge o cinema, né? Começa a se desenvolver o cinema. Aí vocês têm uma imagem de um filme do Georges Méliès, que ficou famoso num filme, um filme até contemporâneo, um filme não deve ter nem 10 anos, que passou outro dia. Eu esqueci, é de um menininho que vê apetrechos autômatos, eu esqueci o nome. É de um livro, e eu esqueci o nome. Bom, enfim, tem um filme aí que fala sobre Georges Méliès e seus filmes antes da guerra. Você tem as revistas ilustradas que começam a surgir. Tia Márcia esperava ansiosamente todo final, todo início de mês para receber pelo correio a sua revista ilustrada, Tia Márcia, quando era mocinha, né? Só não conta para ela, por favor. E, obviamente, os jornais de grande circulação, que já eram empresas capitalistas, então visavam o quê? O máximo de vendas. O meu jornal tem que vender mais que o jornal concorrente. Por vezes, numa mesma cidade, você tinha mais de um jornal que eram seus jornais concorrentes. Aqui mesmo em São Paulo, a gente sabe disso. Tem a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a Gazeta de São Paulo, enfim, os vários concorrentes. Por vezes, o jornal que eles se especializam em nichos da sociedade, né? Eu me lembro que nos anos 80 a gente tinha, por exemplo, o Notícias Populares, que era um jornal que era mais consumido por um público mais da periferia, digamos assim, né? Embora o jornal fosse alvo de preconceito, ele atingia o público que se cativava com aquela leitura bizarra. Enfim, mais para frente eu volto a citar o Notícias Populares. Enquanto surgiam essas novidades no final do século XIX, começou a surgir uma certa separação sobre opiniões no empresariado e entre os intelectuais. Alguns acharam maravilhoso essas modernidades, como por exemplo Dom Pedro, né? Dom Pedro II, perdão, não Dom Pedro I, que Dom Pedro I era um Zé Mané. Dom Pedro II, que achava maravilhoso. Existiam, mas em contrapartida, existiam aqueles que repudiavam essas novidades, né? Eu costumo fazer analogia com a seguinte coisa. Por exemplo, quando surgiu o disco de vinil. Quando surgiu o disco de vinil foi um auê no mundo musical, porque muitos cantores disseram que iam ficar desempregados, muitas bandas que cantavam em teatros, bares e casas noturnas, os músicos achavam que eles iam perder dinheiro, e aí foram totalmente contra a origem o surgimento do disco de vinil, né? As gravações. E no fim das contas isso não aconteceu. Tem músico até hoje, a indústria musical teve que se adaptar.
Foi mais ou menos a mesma coisa quando aconteceu o MP3. Quando o MP3 surgiu, no fim dos anos 90, né? Eu tava lá, eu vi a internet nascendo, eu mesmo ficava baixando arquivos MP3 na madrugada. E eu me lembro que eu baixava de madrugada porque na Universidade de São Paulo, quando você usava o tronco de internet da universidade para baixar MP3, ninguém saía caçando você pelo campus para te catar. Porque era proibido, era quase que a pirataria da pirataria, o sujeito rompeu os direitos autorais de música ficando baixando MP3. Mas a gente não baixava MP3 para vender, embora houvesse quem fizesse, né? A gente baixava MP3 para ouvir, para eu poder ter acesso àquele bem cultural que antes eu não tinha dinheiro para tê-lo, né? Foi quando eu comecei a completar a minha coleção de Beatles, Queen, né, Rolling Stones. Foi assim que eu comecei a acumular meus arquivos MP3 e ter acesso a esse bem cultural que eu não tinha acesso na minha adolescência, porque eu não tinha dinheiro para fazer coleção de disco ao meu bel prazer. Enfim. Então tinha aqueles que achavam essas novas tecnologias uma bênção, tinham aqueles que achavam isso uma maldição, mas também tinham aqueles que achavam uma bênção, mas com restrições e sob algumas condições. A condição era bem simples. O sujeito acreditava que para isso ser bom, essas tecnologias deveriam servir a ideia de que você levasse às grandes massas um padrão cultural do tipo clássico, do tipo das elites. Então, tudo isso teria que estar a serviço de levar aquilo que na época se acreditava ser a verdadeira cultura, a cultura elitista, a cultura clássica, às massas, para educar as massas. Esse tipo de raciocínio não ficou restrito só a essa época. Já aconteceu outras vezes, né? Quando o rádio surgiu no século XX, reiniciaram esse mesmo discurso, que o rádio todo mundo tinha o seu rádio em casa, o rádio ocupava o lugar que hoje ocupa a televisão, né? E a televisão mesmo hoje está sendo desbancada pelo computador. Mas na época todo mundo se reunia na sala em volta do rádio para ver o rádio, os programas de rádio, as radionovelas. E na época os intelectuais achavam que o rádio deveria servir para levar cultura, a cultura clássica às multidões. Então o rádio tinha que tocar música clássica, ópera, nada de programas vulgares como, por exemplo, radionovela. E depois, de novo, esse mesmo discurso voltou outra vez, de novo, no século XX, quando surgiu com o advento da televisão. Aí outra vez a mesma história, que a televisão deveria servir para mostrar, para levar às massas a cultura clássica, a cultura formal das elites, bibibi e bobobó, né? Mesmo papinho de sempre. Acabei de falar isso. Bom, enfim. Isso aí é um rádio, pra quem não sabe, essa geringonça horrorosa aí é o rádio a que eu me referi, né? Quem quiser ver um rádio desse é só visitar a casa do Manuel. O Manuel tem lá no meio da sala dele um rádio igualzinho isso daí. E isso daí, para quem não sabe, que também, digamos assim, favoreceu a indústria cultural, deu à indústria cultural um poder descomunal, a televisão. Essa geringonça que vocês estão vendo, por incrível que pareça, é uma televisão. O Manuel não tem uma dessa, mas o Daniel tem. O Daniel, na sala dele, ele tem uma televisão dessa daí, uma Telefunken feita de madeira, linda, que serve para assistir televisão e ainda esquentar pão com as válvulas. Basta botar o pão em cima da televisão, você liga a televisão e deixa lá que o pão fica quentinho. Certo? Quando é que a gente viu a indústria cultural fazer esse tipo de coisa? Bom, a todo momento a indústria cultural ela interage com a sociedade, né? É só pensar na juventude. A juventude é uma construção. O rock, a moda dos jovens, tudo isso foi uma construção da indústria cultural. Os jovens
se tornaram aquilo que a indústria queria que eles se tornassem. É claro que nem tudo a indústria cultural foi culpada. Bom, como assim? Na época, se dizia que a indústria cultural ela colaborava com uma certa passividade de quem consumia os seus produtos. Hoje em dia, essa passividade não é assim tão generalizada, porque a gente sabe que não é qualquer coisa que a televisão consegue vender. Quem trabalha, por exemplo, com televisão, com jornal, com rádio, com música, sabe que você tem que dar, de certa forma, aquilo que o povo quer, né? Mas na época, no século XIX, se acreditava que a indústria cultural que estava nascendo ia criar uma sociedade passiva socialmente, e isso é justamente o contrário do que é a arte, né? A arte ela tem que ser libertária, ela tem que levar o sujeito para um outro patamar de raciocínio. Portanto, no início, no final do século XIX, essas artes, no plural, cinema, música, revista, enfim, gibi que estava nascendo, ela não era considerado, às vezes, como uma forma de arte, certo? Bom, por enquanto, da minha parte fica isso, né? Que é esse contexto. No próximo vídeo a gente vai discutir melhor o momento em que nascem as histórias em quadrinhos. Mas esse é o contexto. Foi nesse contexto de final do século XIX que as histórias em quadrinhos vão nascer, no meio dessa indústria cultural nascente. Meus coleguinhas, por favor, quem quiser, agora pode fazer seus apontamentos.